Quem aí gosta de cookies? Alguém já experimentou? É uma delícia. E tem de vários sabores, para todos os gostos. A Milena Bender foi conhecer de perto a produção e trouxe várias dicas de como deixar essa bolachinha ainda mais deliciosa. A skin de hoje tá diferente, isso porque nós estamos numa cozinha para te trazer algumas dicas de uma receita que eu tenho certeza que todo mundo ama. Cookies. Aqui ao meu lado a Kate, bem-vinda. Muito obrigada. Compartilha com a gente o que a gente vai fazer hoje. São duas receitas, não é mesmo? Hoje a gente vai fazer duas receitas, uma delas é o nosso famoso Lemon Ray. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz algumas coisas. E a do New York, vou dar algumas dicas de como que você pode melhorar a sua receita de cookies na sua casa. Resumindo, é um cookie com recheio e um sem, né? Explica pra gente. Exatamente. Um deles é a técnica típica de Nova York, que não leva recheio, mas tem muitas gotas de chocolate. E o outro são os cookies recheados, que caíram no gosto do paladar brasileiro. Vamos começar então, a gente já tem uma receita pré-pronta aqui, né? Explica pra gente. A gente deixou já pré-pronta a parte de molhados ali com açúcar, manteiga. E aqui a gente tem os nossos ingredientes secos. Nós temos os limões que a gente vai utilizar, as raspas. E temos também o chocolate que a gente vai agregar nessa massa. Então, pra gente poder já agregar, primeiramente aqui eu vou colocar as raspas de limão junto nos nossos molhados pra poder dar um gostinho especial de limão na massa. Quanto ao chocolate, a dica é utilizar o 100% manteiga de cacau. E vamos ao preparo. Começamos raspando o limão com esse ralador diferenciado. Eu, que estou acostumada com o tradicional, não tive muito talento, então deixei a Kate trabalhar. Então agora a gente vai adicionar essas raspas de limão na minha manteiga aqui com os açúcares. E aqui também já são os ovos. Eu vou misturar eles durante um tempinho, porque o limão vai soltar os óleos essenciais deles na nossa massinha e vai deixar muito mais saborizado do que o adicionar junto com os secos. Depois de alguns minutos, trocamos o batedor e aos poucos adicionamos a farinha para emulsificar mais a massa. Alguns minutinhos depois... Vem botar os nossos chocolates. Você pode colocar uma parte, daí a gente vai ligar e botar a segunda parte. Eu vou ligar aqui, a gente dá uma misturada e coloca mais um pouquinho. Ele vai ficar mexendo mais uns 3, 4 minutinhos no máximo e a gente vai terminar de sovar ele na mão. Então aqui tá a nossa massa, ó, linda, maravilhosa. A textura que ela tem que ficar, então é essa textura aqui. Ela fica como se fosse uma massinha de modelar, ó, que ela solta da mão, ó. Tá vendo que ela solta da mão? Então na sua casa, quando você for fazer cookies e a massa estiver grudando na sua mão, talvez precisa colocar um pouquinho mais de secos. Entendi. Ah, a massa tá muito esfarelenta. Talvez tenha que colocar um pouquinho mais de molhados. Molhados eu digo ovo, ou, né, por exemplo, algum outro líquido que a pessoa tenha na sua própria receita, né? E agora, pega mais essa dica. Por que a gente deve refrigerar? Eu sei que às vezes quando você faz em casa, você quer comer na hora. Se você tiver tempo e puder refrigerar a sua massa antes de fazer o processo, de fazer as bolinhas e botar no forno, o seu resultado no forno vai ser melhor. Agora a gente vai porcionar. Aqui na loja a gente tem um padrão, a gente utiliza uma quantidade fixa de massa para uma quantidade fixa de recheio, para que quando você receba o seu cookie em casa, ele tenha sempre o mesmo peso. Mas na sua casa você faz do tamanho que você gostar, do tamanho da sua fome, né? Então aqui nós usamos o padrão de 63 de massa. 63, e os nossos recheios têm uma média de 23 a 24 gramas. Esse aqui é um recheio de brigadeiro de laca com pedaços de Oreo crocante. Então aqui para rechear o nosso cookie eu abro a massinha. Tá bom. Ó, pegou de primeira! Agora eu achato ela, a gente vai pegar o nosso recheinho, colocar no centro, e daí a gente vai fazer o quê? Nós vamos empurrar ele para baixo e ir fechando em movimentos circulares aqui, ó. E daí você vai cobrir todinho. Depois de prontos, o ideal é refrigerar por mais 24 horas, para que o cookie não desmanche na hora de assar. Feitos os cookies recheados, vamos para os não recheados. Essa massa aqui, ela utiliza a técnica que o pessoal lá em Nova York utiliza para fazer cookies. Que ele é uma massa que vocês vão ver que ela é mais quebradiça, ó. Você tá vendo que ela não é aquela massa igual aquela que a gente tá utilizando, que ela parece uma massinha, né? Porque eles fazem gruminhos assim, ó.
para poder, e a gente não vai achatar tanto ele. E esse é o segredo deles terem cookies tão suculentos e crocante por fora. Então a gente vai fazer bolinhas, aqui a gente utiliza 80 gramas. A dica é a mesma: deixar refrigerar. Muito do segredo está, além da massa e do preparo que a gente fez, está no forno. Muito importante ele estar pré-aquecido. E trabalhamos com 180 graus para assar os nossos cookies. No seu forno de casa, às vezes é um pouco mais difícil de achar essa temperatura sem um termômetro. Então uma dica para quem quer fazer cookies em casa e acertar mesmo, compra um termômetro de forno. Aqui, por uma questão de sustentabilidade, a gente utiliza manta de forno. Porque papel manteiga, cada vez que você assa, ele vai para o lixo. Então, para evitar que a gente tenha esse desperdício de papel, a gente utiliza manta de forno, que elas são laváveis, né? Então a gente higieniza elas todas as vezes que a gente vai usando. Mas a manta de forno faz o mesmo trabalho do papel manteiga que você pode utilizar na sua casa. Receita finalizada, os cookies já estão por aqui embaladinhos e pronto para serem degustados. E é isso que eu vou fazer agora, ó, acompanhada de um cafezinho. Ai, gente, nessa hora, né, com um cafezinho, assim, é aquela hora que pede um doce, né, com um cafezinho ou para acompanhar um mate aí. Muito obrigada, né, pela recepção ali, e a Milena sempre, né, se dando bem nas matérias.